Você já percebeu como passamos a vida tentando controlar o que, no fundo, nunca esteve nas nossas mãos? A previsão do amanhã, as reações das pessoas, o rumo do destino, até as emoções que sentimos. Tudo isso parece um sistema que tentamos domar, como se a vida fosse um animal selvagem que pode ser domesticado pela força da vontade. Mas quanto mais você tenta controlar, mais o mundo te escapa. E o que sobra é exaustão. Uma ansiedade que se disfarça de disciplina, mas que, no fundo, é apenas medo. Medo do incerto. Medo de não saber quem você é. Medo de descobrir que talvez o controle nunca tenha existido. Vivemos cercados de manuais, promessas e fórmulas. A sociedade transformou a busca pela certeza em um tipo moderno de religião. Descubra sua missão, encontre o propósito, planeje o futuro. Mas e se tudo isso for apenas um disfarce para o nosso pavor de admitir que não sabemos o que vai acontecer? A verdade é que essa obsessão pelo controle é a principal fonte de sofrimento moderno. É o que te prende acordado à noite, revisando diálogos que já passaram, cenários que ainda não chegaram e versões de si mesmo que talvez nunca existam. Você se transformou em um prisioneiro de suas próprias expectativas, fiscalizando cada detalhe da realidade como se pudesse impedir o acaso de agir. Mas o acaso não pede permissão. Ele chega, derruba, reconstrói e segue. E, por mais doloroso que seja, é nesse movimento imprevisível que a vida acontece. Michel de Montaigne, um pensador do século XVI, entendeu isso com uma clareza brutal. Enquanto o mundo tentava construir verdades fixas e dogmas imutáveis, ele fez o oposto. Mergulhou no caos do próprio pensamento. Ele observou as dúvidas, as falhas, os medos e percebeu algo que poucos têm coragem de admitir. Não saber é libertador. Montaigne não buscava respostas definitivas, ele buscava convivência com o mistério. Enquanto muitos tentavam ordenar o mundo, ele preferiu compreendê-lo como ele é, mutável, confuso, imperfeito. E o mais impressionante é que ele não via nisso uma fraqueza, mas uma forma de sabedoria. Ele não falava com a arrogância dos que se acham donos da verdade. Falava com a humildade de quem olha para dentro e reconhece que o ser humano é uma contradição ambulante. Que sei eu? Ele perguntava. Não como quem desiste, mas como quem desperta. Montaigne compreendeu que a mente que tenta se agarrar à certeza é como um rio tentando parar o próprio fluxo. E a tentativa de congelar a vida em formas previsíveis é justamente o que destrói a paz interior. Talvez você viva assim, com medo de mudar, medo de errar, medo de não estar pronto. Mas esse medo não é uma prova de lucidez, é uma prova de resistência. Resistência à natureza da própria vida, porque tudo o que você é, seus pensamentos, seus planos, até as pessoas que você ama, está em constante transformação. E fingir que pode controlar isso é uma das maiores ilusões da existência. A guerra invisível que você trava consigo mesmo. Você tenta controlar o amanhã, os imprevistos, o que as pessoas vão pensar, o que vai sentir. E cada vez que algo foge do plano, você se culpa, se frustra e acredita que o problema está em você. Mas o verdadeiro problema não é o caos do mundo, é a sua tentativa de negá-lo. A maioria das pessoas acredita que, em algum momento da vida, tudo vai se encaixar, que haverá um ponto de equilíbrio, um instante de estabilidade onde o medo desaparece e o controle finalmente é conquistado. Mas esse momento nunca chega. E quanto mais você o persegue, mais ele se afasta. A verdade é que essa ideia de estabilidade total é uma invenção, uma fantasia confortável criada para que você se sinta seguro, mesmo vivendo em um mundo que muda o tempo todo. Tudo o que existe está em constante transformação.
pessoas, desejos, ideias, sentimentos, até as certezas que você tem hoje, amanhã já não serão as mesmas. O problema não é a mudança. O problema é o apego. É a resistência de querer que algo permaneça para sempre. Mas nada permanece. Montaigne entendeu isso séculos atrás. Ele via a vida como um rio em movimento. Às vezes calmo, às vezes furioso, mas sempre fluindo. E o que causa sofrimento não é o rio, é a tentativa de represá-lo. Quem tenta segurar o curso da vida acaba se afogando nela. O segredo, segundo Montaigne, é aprender a dançar com o fluxo, a se adaptar, a se reinventar, a mudar de forma quando for preciso. Ele acreditava que mudar de opinião não era sinal de fraqueza, mas de crescimento. Porque o ser humano que não muda, que se mantém fixo nas próprias ideias, não é firme, é petrificado. O mundo moderno adora vender a imagem da coerência como virtude suprema. Seja sempre o mesmo, defenda sua verdade até o fim. Mas o que Montaigne nos ensina é o oposto. Ser humano é evoluir, é contradizer-se, é permitir que o novo entre e desfaça o antigo. A constância é uma qualidade das máquinas. O movimento é a essência dos vivos. E talvez seja por isso que você vive cansado, tentando se manter estável em um universo que não para de se mover. A paz que você busca não está na rigidez, mas na flexibilidade. É o bambu, e não a rocha, que sobrevive à tempestade. Aceitar a mudança é aceitar a si mesmo como processo, não como resultado. É entender que o você de hoje não precisa pensar, sentir ou agir como o você de ontem. E que isso não é uma falha, é a prova de que ainda está vivo. Mas existe algo ainda mais profundo. A aceitação de que você nunca vai se conhecer completamente. E isso não é um problema, é a condição humana. Montaigne não buscava definir-se, ele se observava. Ele percebia como suas emoções mudavam, como sua mente oscilava, e via nisso uma beleza natural. Ele não queria ser um monumento fixo, queria ser um espelho do movimento da vida. Essa é uma lição que o mundo moderno esqueceu. Vivemos obcecados por identidade, por rótulos, por certezas. Queremos saber exatamente quem somos, o que queremos e onde estaremos em 5 anos. Mas o que há de errado em simplesmente não saber? A ignorância consciente é o início da sabedoria, é o espaço em que a mente respira. É onde nasce a serenidade de quem não precisa mais ter razão o tempo todo. Quando você aceita que não tem o controle, algo muda dentro de você. As expectativas se dissolvem, a tensão diminui e no lugar do medo surge uma sensação inesperada: liberdade. A verdadeira paz não é controlar tudo, mas não precisar controlar mais nada. É caminhar com confiança, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. É descansar dentro do mistério. Montaigne descobriu essa paz dentro do silêncio. Enquanto o mundo gritava por certezas, ele se sentava em sua biblioteca e apenas observava. E quanto mais observava, mais percebia. A vida não precisa ser entendida, precisa ser vivida. Talvez você tenha passado anos tentando encaixar o mundo dentro da sua lógica. Mas a vida não cabe em fórmulas, e o ser humano não é um projeto a ser concluído. Somos obras em construção, imperfeitas, mutáveis e, justamente por isso, belas. O sofrimento que te acompanha não vem da mudança, vem da luta contra ela. Você não precisa dominar o mar, precisa aprender a navegar, porque o mar não é seu inimigo, ele é o próprio caminho. E quando você entender isso, vai perceber algo simples, mas transformador. A incerteza nunca foi o problema, ela sempre foi o espaço onde a vida acontece. Não é o controle que traz segurança, é a confiança. A confiança em si mesmo, na sua capacidade de lidar com o que vier, mesmo quando tudo parece ruir.
a confiança de que, mesmo sem respostas, você continuará andando, porque a vida não recompensa quem sabe tudo, mas quem continua curioso. Quem, como Montaigne, tem coragem de dizer, eu não sei, e tudo bem. Talvez essa seja a lição mais libertadora que você ouvirá hoje. Você não precisa controlar nada para viver em paz. Apenas estar presente, inteiro, desperto, sincero. Não há mapa para o imprevisível, mas existe um caminho para a tranquilidade, o da aceitação. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreva no canal, o Viking Estoico. Aqui, a gente não busca fórmulas, mas consciência. Comente aqui embaixo. Eu confio no que não posso controlar, porque no fim, é isso que define os fortes. Eles não precisam dominar o mundo, apenas dominar a si mesmos. Você não aceita a incerteza, e é essa recusa que te destrói. Não o desconhecido, mas o medo dele. Montaigne entendeu isso cedo. O sofrimento humano nasce da luta inútil contra o inevitável. A dor natural da vida é breve, mas a resistência que criamos a ela é o que a prolonga. Enquanto você tenta controlar o que não depende de você, a vida passa e o tempo leva embora a chance de viver com leveza. Pense nisso. As pessoas mais tensas que você conhece são também as mais controladoras. Estão sempre em estado de alerta, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Elas não descansam porque acreditam que o descanso é perigoso, que, ao relaxar, perderão o controle. Mas o controle nunca foi delas. Montaigne propõe algo diferente. Não é desistência, é entrega consciente. Não a passividade de quem se rende, mas a coragem de quem reconhece. A vida não precisa ser domada para ser vivida. E esse é o ponto que mais assusta as mentes modernas, porque abrir mão do controle exige uma força que poucos têm, a força de confiar. Confiar não significa ser ingênuo, significa saber que nem tudo pode ser previsto, mas que, ainda assim, você é capaz de atravessar o que vier. A aceitação que Montaigne pregava não era submissão, era sabedoria. Era caminhar ao lado da incerteza como quem caminha com um velho amigo, desconfortável às vezes, mas essencial à jornada. A coragem de duvidar. O mundo moderno idolatra as certezas, mas o preço de viver cheio delas é a prisão da mente. Você perde a capacidade de aprender, de mudar, de crescer. Montaigne viu que a dúvida não era um veneno, era um remédio. Porque quem duvida se mantém vivo, atento, curioso. Quem acha que sabe tudo já começou a morrer por dentro. A dúvida é o que te mantém flexível em um mundo que muda a cada instante. E só quem é flexível sobrevive ao impacto do inesperado. A rigidez é o que quebra. A dúvida é o que permite se curvar sem se partir. Montaigne não escreveu para ensinar o que pensar. Escreveu para ensinar a pensar por si mesmo. E esse é o caminho que ele te oferece. Não tente controlar o rio. Aprenda a nadar com ele. Na segunda parte desta jornada, você vai entender como Montaigne transformou a aceitação da incerteza em autoconhecimento e como isso pode te libertar da ansiedade moderna. Vamos mergulhar na ideia de que a vida não precisa fazer sentido para ter valor e que a paz que você busca pode estar no simples ato de permitir que o mistério exista.